Vamos meditar na palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Eu gostaria de pedir aos irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, para fazermos essa leitura de 2 Tessalonicenses. Que diz assim a voz do Senhor: Irmãos, o que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabei que eu detém, porque ele seja revelado somente em ocasião própria. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amados irmãos, eu confesso aos irmãos que o Espírito Santo de Deus me aquietou. Aliás, não me aquietou durante alguns dias, que eu estive orando muito, estudando sobre esse tema, que é um tema pesado, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo vai ser uma maravilha, porque é o nosso consolo na alegria. É a confirmação do Evangelho, já que ele está confirmado na sua santa palavra, mas o Senhor vai nos dar essa certeza total com a sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo vai ser uma firmeza para os nossos corações, para a nossa vida, para o nosso espírito. Porque se não tivesse pronunciada a segunda vinda de Cristo, qual seria o sentido que eu e você estávamos aqui cultuando a Deus? Se nós não tivéssemos essa esperança de nos encontrar com Cristo, qual o sentido que você estava cultuando a Deus? Sentido nenhum. Graças a Deus que a palavra do Senhor vem nos confortar com essa palavra da segunda vinda de Cristo, que vai ser o estímulo na vida de santificação, que eu e você estamos aqui buscando uma vida de santificação, e a segunda vinda de Cristo é um estímulo para a nossa santificação, é a nossa confissão de esperança, nossa segurança e força nas tribulações, porque a segunda vinda de Cristo fala de tribulações, mas é a nossa segurança, porque o Senhor Jesus vai vir e vai nos sustentar, vai nos socorrer dessa tribulação que está para acontecer também na terra. Portanto, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu orei muito, porque isso é um tema recheado de muita exortação, como o apóstolo Paulo pronunciou em relação à segunda vinda de Cristo. Mas eu repito, a segunda vinda de Cristo vai ser uma bênção nas nossas vidas, porque ele vem buscar os seus, ele vem buscar a sua igreja, ele vem se encontrar com a sua noiva. Ele diz tão somente: vigiai, não vos perturbeis. Toda e qualquer exortação que seja pronunciada essa noite não vem do irmão Mário, e sim da palavra de Deus. Veja bem, as autoridades do mundo inteiro, os reis, os presidentes, a cúpula das nações,
nos últimos dias, anda com muita preocupação em relação, principalmente, à economia do mundo inteiro, que anda em baixa, que anda cada vez mais se afundando a economia, e os presidentes, a cúpula das nações, anda com essa preocupação muito grande. O Vaticano tem pronunciado a paz. É uma paz falsa que os irmãos vão ver através da palavra de Deus. O Vaticano tem pronunciado o ecumenismo, que é tão somente o processo de busca da unidade. Mas os irmãos leram, agora há pouco, na leitura devocional, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3, que diz o seguinte, bem vizinho aí da leitura que fizemos, 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O Vaticano, ultimamente, vem pronunciando essa paz mundial, chamando a cúpula do mundo inteiro, chamando as igrejas a se unirem a esse ecumenismo, que é um processo de paz. Agora há pouco, essa semana, eu estava ouvindo uma reportagem que Estados Unidos e Cuba, eles brigavam há mais de 50 anos, intrigados, o povo privado de ir um país ao outro, privado de trabalhar, total privação de economia. Depois de 50 anos, eles fizeram as pazes agora, estão se organizando. E sabe quem está por trás disso? O Vaticano. O Vaticano foi quem esteve no meio, organizando essa paz. Está aprovado aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, que essa paz chamada de ecumenismo está se provando através das Escrituras que as evidências da segunda vinda de Cristo está bem próxima. E Paulo vai tratar isso com muita firmeza, com muita propriedade, nesse texto que lemos. Se não vejamos, mais uma vez, a leitura, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ele está exortando a igreja, é preciso exortar, é preciso rogar. Verso 2, a que não demovais da vossa mente com facilidade. Muitas vezes nós esquecemos que Cristo está voltando e que precisamos estar vigiando, se acordando a cada dia. Mas ele diz um pouquinho aqui na frente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, porque não procede de nós, vem de Deus, é a mão poderosa de Deus, que um dia vem buscar a sua igreja e vai punir quem ficar. É assim que a palavra de Deus nos orienta. E no versículo número 3, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É um engano, o esfriamento da igreja, o desvio da verdade. Esse tipo de apostasia que o apóstolo Paulo está falando, a verdade, infelizmente, na maioria das igrejas, não está sendo pregada com coerência. Está havendo o esfriamento das igrejas. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui estava falando para os cristãos, não era para o mundo, era para os cristãos. Quando ele diz, vós os exortamos, ele está exortando a própria igreja. Ele não está falando aqui de mormon, testemunho de Jeová, kardecista, Ordem Rosa Cruz,
outras gamas de heresia, como os muçulmanos, que estão baseados em fábulas e erro. Essas heresias, eles não vão apostatar da fé, porque eles já apostataram, são heresias. Ele está falando para a própria igreja. E Paulo vai bem mais distante, né, quando ele pega pesado nessa exortação. E acontecerá que, sem que primeiro venha essa apostasia, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em Mateus, fossem em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo número 3. Nos Montes das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis e falar de guerras, rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, o apóstolo Paulo fala de outro tipo de apostasia aqui, do evangelho distorcido nas igrejas, dentro das igrejas, no cristianismo. As igrejas aí abarrotadas de orgias, por exemplo, lá em São Paulo tem uma igreja que estão batizando os cristãos, se é que podemos chamar de cristãos, estão batizando num toboágua. Sabe como é isso? O camarada escorrega lá, cai lá dentro da água, ele está batizado. Tem igreja no Brasil que está trazendo um ringue de vale tudo para o púlpito. O camarada termina o culto ali, eles vão participar de uma igreja, de um ringue de vale tudo, luta de... Aquela luta violenta, né? Que acontece a cada dia. Camarada, pancada vai, pancada vem, quebra nariz, quebra boca, quebra tudo, cultuando a Deus. Que tipo de Deus é esse que essas pessoas estão cultuando dentro de um ringue de vale tudo? Que tipo de batismo é esse que você desce no tobogã, cai dentro da água e está batizado? É o que está acontecendo com as igrejas nos nossos dias. Tudo isso está se evidenciando, ficando bem claro a segunda volta de Cristo. E ele diz, aqui no versículo número 6 de Mateus: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Irmãos, quando falamos de guerra, lembramos logo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, uma suposta Terceira Guerra Mundial. Mas as guerras acontecem constantemente. Não só são grandes guerras, não. Pequenas guerras acontecem todo dia. Reino contra reino, nação contra nação. Isso acontece todo dia. Até mesmo uma movimentação dentro de um país, como teve no nosso país alguns dias aí, as pessoas se mobilizando, são rumores de guerra, de pequenas guerras. Jesus Cristo vem aqui no Evangelho de Mateus nos orientar nesse sentido, e justamente por conta desses acontecimentos tão fluentes nos últimos dias, está se evidenciando a segunda vinda de Cristo. E ele fala, mas também em nação contra nação, reino contra reino, fomes. 1/3 da população mundial hoje está passando fome. Isso é muito grave. Você pensa que o nosso país está de fora desses países que passam fome? No Brasil tem 7 milhões de pessoas passando fome na atualidade. E quando a gente fala em países passando fome, a gente lembra logo da Etiópia. Mas não é só a Etiópia. Etiópia, Costa do Marfim, a Índia, vários países africanos, asiáticos, estão passando fome. É 1/3 da população mundial. Mais uma evidência da segunda vinda de Cristo. Lá na Índia,
Eles glorificam a sujeira que é jogada ali no rio Gandhi. Joga corpos, não só de animais, como de pessoas. Todo tipo de sujeira, de enfermidade, está deleitada ali naquele rio Gandhi, na capital lá da Índia. Certa vez um pregador foi pregar na Índia. Quando ele desceu lá no aeroporto, precisou tomar 7 vacinas contra vários tipos de doenças. A enfermidade também se evidencia muito nesses últimos dias. O câncer, é uma palavra até a gente pronuncia com muito pesar. O câncer tem se evidenciado a cada dia. Antigamente você ouvia falar em 1 ou 2 tipos de câncer. Hoje são centenas de tipos de câncer. Ninguém encontra a cura. São as pestes que estão invadindo a população. O advento da AIDS. Ainda também não foi encontrada a cura. Cada vez está se proliferando. São evidências da vinda de Cristo. Terremotos. Todos já ouviram falar muito nisso. Mas antigamente, pelo menos no tempo que eu era criança, faz pouco tempo, terremoto era de 10 em 10 anos que você via falar num terremoto. Era uma bomba, um estouro mundial quando se falava em um terremoto. Terremoto agora é direto, é quase toda semana. A terra treme no Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo treme no Japão. É terremoto aqui, terremoto ali, pequeno, grande, de todo porte. Meu irmão, a terra está gemendo para a volta de Cristo. A terra está gemendo. Nós precisamos também estar gemendo para a volta de Cristo. Porque vai ser um grande momento da nossa vida de estar livre de tantas atribulações, tanta coisa pesada que está por vir. Mas aqui no versículo 8, de 24, capítulo 24 de Mateus, verso 8, ele diz: porém tudo isto é o princípio das dores. Mas olha, depois de tanto peso aqui que já foi citado, é apenas o princípio das dores? Mas Senhor, como é que vai ser isso? O que é que tem mais de pesado ainda? Eu vou lhe dar um exemplo. A mulher, quando está para dar à luz, nós temos um aqui que está bem próximo. A mulher, quando está para dar à luz, todas as mães aqui sabem o que é que eu vou falar. Ela, antes do seu parto, começa a sentir as primeiras dores, que é as contrações. Às vezes passa horas, às vezes passa dias sentindo essas contrações, mas a dor da contração jamais é comparada com a dor do parto. Não é, mãe? A dor do parto é muito maior, né? É isso que o Senhor está falando. Ele está falando que a coisa vai piorar, porque nas igrejas, principalmente nas igrejas, só você ligar a televisão, eu não vou aqui citar nome de ninguém para não estar falando de igreja de ninguém, só precisa você citar a televisão em um canal daquele que se diz um canal evangélico. O que é que você encontra naquelas igrejas? Orgias, luxúrias, ostentação, bailão sertanejo. Estão levando bailão sertanejo para dentro da igreja. Tem um cidadão que anda cantando, um líder religioso, levando bailão sertanejo para dentro da igreja. Bestialidade, coisa que o Senhor abomina, que a igreja de Cristo ela precisa, em primeiro lugar, estar buscando a humildade. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Não podemos esquecer o seu reino, que é esse que está voltando, que está bem pertinho. Mas a humildade, eu não vou dizer que a igreja fique suja, maltrapilha, maltratada, não. Precisa dizer na casa do Senhor, sim. Mas, vou repetir, liga a televisão, coloque no canal daquele que se diz evangélico, para você ver a ostentação, a luxúria, a orgia. Tudo isso evidencia a segunda vinda de Cristo. Vamos dar um passeio lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos explorar um pouco a Bíblia hoje. 1 Timóteo, capítulo 4. A primeira. Paulo escrevendo aqui
mora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônio. A cada dia, meus irmãos, está sendo pregado engano dentro das igrejas, bestialidade, bestagem dentro das igrejas. Infelizmente está acontecendo nos últimos dias, substituindo Jesus Cristo por Freud, substituindo Jesus Cristo por anomalias, que é aberrações, substituindo o criacionismo, a criação de Deus, por filosofias, pelo evolucionismo. Você já imaginou o Senhor Deus Todo-Poderoso pegar um macaco, porque os homens dizem aí que os hereges estão dizendo que o homem foi proveniente de um macaco. Já imaginou Deus pegando um macaco, botando no braço e dizer: esse aqui é o meu filho amado, aqui me compraze? É incrível você imaginar uma coisa desse tipo. Como é que essas pessoas têm esse tipo de mentalidade? Ô, meu filho amado, um macaco, vou te mandar à terra para derramar teu sangue, para salvar a humanidade. Tem possibilidade de você imaginar coisa desse tipo? É o evolucionismo. Filósofos, claro que não são todos, alguns que ficam com essas loucuras na cabeça. As igrejas estão acometidas de elementos estranhos dentro da sua própria igreja. Elementos colocando copo d'água em cima de rádio, em cima de televisão, incentivando as pessoas a fazer coisa desse tipo. Tudo isso a marca simpatia evangélica, substituindo a fé cristã por quebra de maldições. Toda maldição já foi quebrada na nossa vida, meu irmão. Precisamos então apenas continuar do jeito que estamos, buscando a Deus a cada dia e nos afastando do pecado, aumentando a nossa fé e obedecendo a esse Cristo Todo-Poderoso. É o que vem acontecendo dentro das igrejas. É por isso que Jesus Cristo falou em Mateus, capítulo 24, versículo 8, são apenas os princípios das dores. É porque a humanidade está buscando coisa desse tipo, e o Senhor Jesus está dizendo que está se aproximando cada vez mais a sua vinda. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 24. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no versículo 10 e 11, de Mateus capítulo 24. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, irmão, eu vou pegar pesado hoje, porque está escrito aqui. Quando ele fala escandalizar, está falando na igreja, na vida do cristianismo. Ele está falando da homossexualidade, do lesbianismo, do adultério, da fornicação. Mas está acontecendo. Tem igrejas específicas para esse tipo de coisa aqui no Brasil. Não é longe, não. Já tem um em João Pessoa. Igreja para homossexuais. Escândalo dentro das igrejas. Trair e se odiando. Aqui ele está falando, nada mais nada menos, do versículo número 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A multiplicação do pecado a cada dia. Que o pecado sempre existiu. Nós somos, infelizmente, estamos sempre sujeitos ao pecado, mas a cada dia tem se multiplicado. E ele está falando dentro das igrejas, e de uma forma geral, o nosso parlamento, por exemplo, incentiva a aprovação de leis que incentiva o Estado a estar pecando, o Estado, o parlamento, leis que não vai de encontro a Jesus. Os casamentos de pessoas do mesmo sexo, ultimamente, está se tornando lei em vários países. Mais uma evidência da segunda vinda de Cristo.
Nas igrejas, retiros. Olha, quando Jesus se retirou no Getsêmani, ele se retirou para ter um encontro com o Pai, para ter um encontro de oração com o seu Pai Todo-Poderoso. As igrejas estão fazendo retiros para bailão sertanejo. Os casais vão, os filhos, as filhas, supostamente buscar a Cristo. No outro dia, a menina volta grávida. Olha o sentido do retiro. Jesus Cristo retirou-se no Getsêmani para se quebrantar na presença do Pai. Esse é o grande sentido de um retiro. A multiplicação do pecado acontece a cada dia dentro da igreja. Mas imagine fora. Nós falamos da igreja. E essa multiplicação aí fora é uma coisa espantosa, incontrolável. Eu vou repetir muitas vezes, tudo isso evidencia a volta do Senhor. Quando o Senhor voltará? Aqui em Mateus capítulo 24, verso 36, ele diz que só o Pai sabe, nem o próprio Cristo sabe. Mas você pode me perguntar, irmão, mas Jesus não é Deus ao mesmo tempo? Como é que ele não sabe? Mas nessa época que ele respondeu essa pergunta, que só o Pai sabia, ele estava aqui na terra como homem. Ele respondeu como homem. Só meu Pai sabe. Mas ele, como Deus, também sabe. Quais são os sinais para nós, para a igreja, espiritualmente falando, da volta de Cristo? Quando o mundo estiver sonhando a respeito de paz. O texto que lemos em 1 Tessalonicenses, estou comprovando mais uma vez através da Bíblia, quando o mundo estiver sonhando a respeito de paz, essa falsa paz que a cúpula mundial, que o Vaticano procura trazer para as nações, porque a paz verdadeira, a paz genuína, ela só vem de Cristo Jesus Todo-Poderoso. A paz, ela não vem de homens, nem vai de homens, ela só vem de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Quando é que Cristo voltará? Quando o mundo estiver vivendo nos prazeres. Lembra os tempos de Ló, a sodomia? Lembra dos tempos de Noé? Casava-se, dava em casamento, folgava, adulterava, bebedeira, roubava, furto, toda qualidade de atrocidade. Deus é tão bom que ele ainda manteve a raça humana através daquela família, porque achou graça naquele homem. Aquele homem era temente ao Senhor. Mas é justamente o que está acontecendo hoje, até pior do que nos tempos de Noé, mas muito pior, nem se compara. É mais uma evidência da segunda vinda de Cristo. Ele diz mais: quando o Senhor voltará? Quando os tolos estiverem despreparados. Aí é mais um incentivo para nós cristãos, filhos de Deus, estarmos cada vez mais preparados. Se prepara, meu irmão, porque ele diz que ele voltará quando os tolos estiverem despreparados, não estiverem vigiando. O camarada está por aí com um carrão bonitão, bota um sonzão bem alto, cheio de mulher, cheio de dinheiro. Eu lembro daquela fase de Romário, eu sou o cara. Não estão dando a mínima atenção para essas evidências da segunda vinda de Cristo. A população totalmente despreparada. Isso é um incentivo para a nossa igreja, para a igreja de Deus, cada dia estarmos preparados. Aqui no capítulo 25 de Mateus, ele fala das 10 virgens, 5 que se prepararam, como está aqui no boletim, na pastoral, 5 que se prepararam, receberam o seu noivo, e as 5 que não se prepararam, se perderam. É um incentivo para a igreja cada dia estar se preparando cada vez mais, para não subir só 50%, subir 100%. É o desejo do Senhor Jesus, levar a sua noiva, a sua igreja completa. Mas vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses novamente. Vamos viajar um pouquinho na palavra de Deus hoje. Viajar no bom sentido. Aprender mais um pouco com a palavra do Senhor. Versículo 3, novamente, de 2 Tessalonicenses.
ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Os irmãos entenderam muito bem a apostasia, né? Paulo está falando na igreja, principalmente na igreja. Que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes disso, vem a apostasia, como ele falou, e vem o filho da perdição, o qual o profeta Daniel vai relacionar lá no capítulo 8, o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? É o anticristo, é o diabo. E quando ele entrar em cena no cenário político, no cenário religioso, no cenário econômico, no cenário militar, aí sim, coisas piores virão, como Jesus Cristo falou no versículo 8 e 24 de Mateus. Vamos aqui em Daniel, capítulo de número 8. Daniel, capítulo de número 8, versículo 12. Daniel, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou. Meus amados irmãos, Daniel está nos comunicando aqui que toda autoridade foi dada a esse anticristo, vai ser dada a esse anticristo. Os exércitos da terra, tudo vai ficar no seu controle, na sua mão. Sacrifício diário, por causa de quê? Das transgressões. E sabe qual vai ser o povo mais perseguido com essa autoridade aqui do anticristo? Vai ser os judeus. Por quê? Porque negaram a Cristo. Mas eu não estou falando só dos judeus lá de Israel, não. Os judeus, eles estão divididos, espalhados em toda parte do mundo. Os judeus hoje é aqueles que continuam negando a Cristo, se caracterizam como judeu. Não é judeu especificamente lá do povo de Israel, não. Quem nega a Cristo está se caracterizando judeu. E esse povo vai ser perseguido, segundo a palavra de Deus. Mas vamos aqui no verso 23, capítulo 8 de Daniel. Mas no fim do seu reinado, quanto aos prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intriga. É um mestre de intriga, intriga política. Ele vai ter um poder místico. É como se fosse um animal feroz, sagaz, poder de adivinhar, poder satânico, demoníaco, de adivinhar. Verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos. É um grande articulador, astuto, mentiroso. Verso 25. Porque sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Olha essa palavra, despreocupadamente. É por isso que o Senhor orienta a sua igreja. Se preocupe com a pregação do Evangelho. Se preocupe com o que está escrito na minha palavra. Dê atenção à minha palavra. Não vos engane, também não vos perturbeis, apenas vigiai. Foi o que Cristo Jesus falou em Mateus, vigiai. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado o seu esforço de mãos humanas. Meu irmão, a cada dia se evidencia muito essa vinda do anticristo. Precisamos, irmãos, estar cada vez mais buscando esse Deus bendito, almejando a vinda do rei,
como estávamos cantando agora há pouco. Vamos agora em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. É o símbolo que Daniel falou. Símbolo que Daniel falou desse anticristo, dessa autoridade falsa. Capítulo 13, versículos 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta, ele diz que tem 10 chifres, são os ministros que vão ajudar o anticristo, 10 ministros de governo que vão ajudar o anticristo. É uma coisa estupenda. Mas, sabe, irmãos, que essa aqui é a real natureza do nosso inimigo, do diabo, é a real natureza dele. Mas não pense que ele vai aparecer para as pessoas por aí dessa forma, não. Com 10 cabeças, com chifre, com isso, com aquilo, assustando. Ele vem de minissaia para pegar o tolo. Ele aparece vestido de galã de novela para fletar os ouvidos das mulheres. Não pense que ele vai aparecer com essas bestas, não, porque Apocalipse é um livro carregado de simbologia. Essa é a real natureza dele. É uma coisa horrível, mas ele aparece de forma oferecendo substâncias entorpecentes, principalmente para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Cachaça, cigarro, maconha, cocaína, crack, êxtase. Ele aparece dessa forma, sucumbindo à vida das pessoas, com substância entorpecente. E no versículo de número 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quantos sinais estamos vendo nos últimos dias? Desce um fogo ali, ninguém sabe de onde veio, de onde vem. Às vezes não é causado pelo ser humano. Esses fogos, esses sinais estão aparecendo. Está ficando cada vez mais difícil, mais evidente a vinda do Senhor. E ele diz no verso 16, a todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa marca que ele fala é um chip, todo mundo já ouviu falar nisso, está aqui nos versículos seguintes. O inimigo das nossas almas, nos últimos dias, há um bom tempo já, ele vem amansando, aliciando, acostumando as pessoas já a usar esse chip. Lá na Espanha já se usa, nos Estados Unidos se usa, aqui no Brasil já se usa. Eu não vou dizer nas pessoas ainda, mas qual o cartão de crédito mais valorizado hoje? O que tem um chip. Ele está aliciando, amansando. Por exemplo, as pessoas que usam piercing, o camarada bota um piercing na orelha, bota outro no nariz, bota um na língua, nos lábios. É piercing por todo canto, eu não vou me aprofundar mais. Então, se coloca um piercing, tamanho de um dedo no nariz, imagine colocar um chipzinho, tamanho de um grão de arroz, na mão, na testa. É aliciando, é amansando as pessoas. É tão somente denúncia que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, do apóstolo Paulo, vem nos trazer para nos estarmos preparando, vigiando, denunciando em relação a essa atrocidade do anticristo e nos preparando para ter esse encontro glorioso com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos, irmãos, estar tendo esse encontro a cada dia. Saiba que nesse momento, agora, nesse exato momento,
Milhares de pessoas estão se drogando. Outros milhares estão em motéis traindo. Outros milhares estão correndo assustadoramente atrás de dinheiro. Infelizmente, o homem só pensa em sexo, a maioria dos homens só pensa em sexo e em dinheiro. Estão esquecendo as virtudes do Evangelho, o valor que Cristo Jesus nos mostra através da sua palavra. A cada dia está se intensificando. Temos que ter cuidado, irmão, e saber que o céu vai se abrir do Oriente ao Ocidente. Trovões, chuva de meteoros vai ser derramada. E quem estiver despreparado perecerá. É por isso que Jesus Cristo manda que estejamos preparados. Já está acontecendo as primeiras contrações. A cada dia estão as primeiras contrações. A volta de Cristo é uma realidade na nossa vida. Vários textos da Bíblia falam sobre a volta de Cristo. Louvores cantados, com muita coerência, fala da volta de Cristo. O relógio não para. O nosso para. Você pode comprar um relógio mais caro que for. Vai chegar um dia que ele vai dar um problema, parar. Mas o relógio de Cristo não para, está correndo. Você pode até observar que nos últimos dias, até o tempo vem se abreviando, os dias se passam tão rápido, os anos se passando tão rápido, cada vez mais se evidenciando a volta de Cristo. Provavelmente sejamos a geração que vai provar da volta de Cristo, a geração que está sendo preparada no momento para a volta do Senhor Jesus. As igrejas estão se transformando em picadeiro. O evolucionismo, como eu falei agora há pouco, cada dia está aumentando. Como é que vamos saber essa hora, a vida de Cristo? Nós não sabemos, como ele mesmo falou na sua palavra, precisamos apenas estar confessando o nosso pecado a cada dia. Ter vida de leitura. Essa Bíblia não é só para servir de enfeite e trazer para a igreja, é termos uma vida de leitura, é uma forma de estarmos nos preparando para a segunda vida de Cristo. Parar de assistir coisa pecaminosa na TV. Vocês já ouviram essas exortações outras vezes? Quantos cristãos estão assistindo coisas pecaminosas na TV, coisa que não condiz com a nossa realidade cristã? A volta está se evidenciando a cada dia. Não interessa se o meu sonhozinho, se o seu sonhozinho seja realizado ou não. Nós estamos falando de eternidade. Já imaginou você estar nos braços de Cristo quando Ele voltar e ao encontro dele, estar nos braços deles para sempre, eternamente? Não há dinheiro que pague, não há prazer nenhum aqui na terra que pague esse encontro maravilhoso com Cristo, ficar eternamente junto com Ele. É a eternidade que está batendo a nossa porta a cada dia. Você pergunta, meu irmão, como ficar livre disso? Para de se encontrar com aquela mulher que tem um relacionamento ilícito. O Senhor Jesus não participa, não compactua com relacionamento ilícito. Para de se encontrar com aquele homem com relacionamento ilícito. O Senhor Jesus também não compactua com isso. Às vezes, alguém pode me dizer, irmão, eu tenho um relacionamento com um rapaz, mas ele mora distante, lá em João Pessoa, lá em Caruaru, sei lá. Me encontro uma vezinha escondido com ele, ninguém está vendo. Você esqueceu que Cristo é onisciente, onipresente? Alguém pode me dizer, irmão Mário, eu tenho um namorico com uma moça, ela é lá de São Paulo, muito distante, só me encontro com ela uma vez por ano, ilicitamente eu estou falando. Meu irmão, tanto faz uma vez por ano como 200 vezes por ano. O Senhor está voltando e quer nos encontrar preparados, como se preparou aquelas 5 virgens prudentes.
Como é que a gente vai subir ao céu se não estivermos preparados nesse sentido? Para quem anda buscando esse tipo de atrocidade, de relacionamento ilícito, de coisa que desagrada o Senhor, sabe o que é que está esperando? Besta, chifre, cabeça, demônio, gafanhoto, como falou o profeta Joel, praga de gafanhoto. Aí o profeta Joel nos exortou: rasgai-vos o vosso coração, convertei-vos, acordai, muda de vida. Eu estou falando essas coisas, irmão, porque o apóstolo Paulo aqui está pregando e o apóstolo João pregando para as igrejas. É para as igrejas que tem que ser pregado esse tipo de coisa, para cada dia mais estarmos nos fortalecendo na presença do Senhor. Ninguém quer receber esse tipo de coisa, demônios, chifre, cabeça, praga de gafanhoto. Aí o profeta Joel disse: rasga o teu coração. Que as pessoas antigamente tinham um ato de se converter, tinham um sacrifício de rasgar as vestes, tinha uma conversão falsa. Joel disse: rasga o teu coração, chorai-vos, urrais na presença de Jesus, que Ele está a cada dia mais se aproximando, se preparando para vir nos buscar. Louvado seja Deus. Irmão, talvez, o irmão está falando tudo isso, dessas evidências, está provado aqui na Bíblia, mas talvez Cristo só volta daqui a 50 anos. Eu estou muito jovem ainda, eu vou tirar uma casquinha, como fala no ditado popular aí, ainda eu vou pecar mais um pouquinho. Meu irmão, Jesus avisou, o apóstolo João avisou, o apóstolo Paulo avisou, o Espírito Santo está avisando. Continua fervoroso na presença do Senhor Jesus e denunciando para aqueles que possam alcançar, tenham o privilégio, a misericórdia de estar alcançando essa graça, de estar almejando os braços de Jesus. Nós estamos almejando e sabemos que é uma realidade na nossa vida, estar nos braços de Jesus eternamente. Tem graça vindo do alto a cada dia, para mim, para você, para a nossa igreja. O Senhor está sempre mandando a graça vindo do alto. Não interessa se o seu pecado já esteve ou está mais vermelho do que a escarlate. O Senhor Jesus está pronto para limpar, como já limpou os nossos pecados, já nos perdoou. Precisamos nos apegar com esse perdão de Cristo, para estarmos prontos para subir junto com Ele nessa segunda volta. Você diz: eu sou fraco, eu também sou. Mas há quantos dias, o tempo todo, o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos dando poder e fortalecimento, como fala aqui em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E é aquele que te fortalece, que manda esse recado de você estar se preparando para ir ao encontro dele. O apóstolo Paulo exortou, ele rogou por essa exortação, para que a gente não tire da nossa mente que a vinda de Cristo está bem próxima e que é uma realidade, e que antes vem um anticristo, vem um homem da perdição, e que as apostasias estão acontecendo a cada dia com intensidade nas igrejas. Continua, meu irmão, buscando o Senhor. É Ele que nos ensina a perdoar e a orar. Muitas vezes eu já escutei, graças a Deus que não foi aqui na nossa igreja não, eu já escutei de um crente que ele disse que não tinha tempo para perdoar. Mas olha que absurdo. Se ele dissesse até que não tinha tempo para orar, que não justificava, eu até que ficava calado, mas ele disse que não tinha tempo para perdoar, porque tinha um problema com o rapaz e tal, e não queria conversa com ele. Não tinha tempo para perdoar esse cidadão. Um crente dizer que não tem tempo para perdoar, mas está acontecendo no meio da igreja cristã. Não tem tempo para perdoar. Se você não tiver tempo, dê uma ligadinha e peça perdão ou perdoe alguém. Até pelo telefone a gente faz isso. Portanto, irmãos,
São essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, com muita simplicidade, mas nós precisamos estar sendo exortados a cada dia em relação à segunda vinda de Cristo. Vai ser uma vinda com muito amor, mas antes disso ele disse que vai ter muita atrocidade, como já está acontecendo. O anticristo já está atuando há muito tempo. Estava conversando com o irmão Gerson de manhã, pastor Miranda, ele falou que tem um coreano aí enlouquecido que se auto-intitula anticristo. Ele está dizendo que ele é um anticristo. As suas evidências lá. O irmão Gerson disse, desde o tempo de Cristo, naquela época já tinha anticristo. E tem muito, porque anticristos são pessoas usadas pela besta fera, pelo Satanás, para se opor ao Evangelho, se opor ao cristianismo. E o mundo aí está cheio de anticristo. Quando você vê uma pessoa pregando heresia, que não está baseada na palavra de Deus, está distorcendo a palavra de Deus, ele está se intitulando anticristo, praticando heresia, que a palavra de Deus é para se pregar com intrepidez, extraindo o que está aqui escrito, e não desviando. Então está assim de anticristo. Vigiai, acautelai-vos, mas ele diz também, não vos perturbeis, eu te dou o alívio, eu te dou a paz só pode vir dele, a paz não vai ser o mundo, a cúpula do mundo que vai organizar, não. Quem organiza a paz, sobretudo para os cristãos, é Cristo Jesus Todo-Poderoso, que está descendo em breve para nos buscar, que estejamos preparados a cada dia. Que Deus nos abençoe.